Vamos lá. Mamãe falei quase saindo na porrada. O ponto é assim, galera, que a gente precisa deixar a coisa bem clara, certa e nítida. Nós não paramos de acertar, né, nesse enfrentamento ao crime organizado e em algumas as teses e pressupostos que, vamos dizer, validavam, inclusive o projeto anti-Oruan. Porque o projeto anti-Oruan, o PL anti-Oruan, tinha na crítica a ele a ideia de que ele poderia promover a censura a artistas que falavam sim, vamos dizer, do crime, exaltavam a cultura do crime, mas no seguinte sentido, ora, mas isso acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos não se tornaram, né, um problemão, né? O artista tem que ter liberdade pra falar daquilo sim, inclusive exaltar que a mulherada quer sentar, tem uma música que chama Senta no Bico da Glock, já viu? Procura, Guto, no Google, Senta no Bico da Glock. É uma música, cara, que o cara, enfim, olha lá, sento no bico da Glock e tiro o short. Sento no bico da Glock, rebolo, tiro o short, vem, vamos fazer sexo. Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel, vamos dizer, o Gabriel, ele retirou a virgindade dela e colocou ela numa posição sumária para exercer o sexo. E aí ela senta no bico da Glock, rebola e tira o... Então, assim, tudo bem. Eu não tô aqui proibindo as pessoas de terem acesso a esse tipo de produção artística, que é uma produção que enriqueceu elas em alguma medida. Poesia. Não. O ponto é o seguinte. Os críticos do PL anti-Oruan iam na linha de que, ora, é a arte, a expressão, isso é válido. E quem disse que isso, vamos dizer, significa trabalhar como um membro de uma facção criminosa ou como alguém ligado a uma facção criminosa para que o modo de vida da facção criminosa, ou seja, a ideologia que justifica aquela relação de poder num determinado contexto, que originalmente era o contexto da favela e hoje é o contexto brasileiro, porque com a infiltração política que essas instituições criminosas fazem nesses ambientes institucionais de poder no Brasil, a ideologia desses caras ela passa a abranger a todos nós, não só o cara da favela. Que isso é um problema a ser combatido e que esses caras têm que ser destruídos. E aí havia essa discussão. O debate de ontem, ele encerrou a discussão. A parte mais importante do debate de ontem foi o fato do Arthur Duval colocar esse cara, né? Que assim, logicamente que o debate, ele é engraçado, o cara era um retardado mental, o cara é muito burro, né? Tem um elemento autoritário na burrice, ele tem tudo isso. Mas a parte que importa mesmo é, o Arthur instou ele a repudiar de maneira muito veemente o crime organizado. E ele saiu pela tangente todas as vezes. Se o sujeito está saindo pela tangente todas as vezes, e quando também instado a falar dos problemas gerados pelo crime organizado, ele parte para o relativismo e culpa a polícia, como se você pudesse igualar a polícia com o crime organizado, ele demonstrou que a nossa tese estava certa. De que não é apenas uma coincidência a defesa do tráfico na música, com certas posturas, não. Existe uma correlação muito clara. E existe certa causalidade, em que você vai perceber que o cara toca em certas regiões, porque toca aquela música, porque aquela música não só é permitida de ser tocada naquele lugar, mas ela é incensada pelos líderes dessas facções, porque aquilo é uma demonstração do poderio deles, da ideologia vigente. Lógico! Portanto, aquilo é parte do aparato. É como se eu fizesse o seguinte, meus amigos. Existe um... Vamos falar o seguinte, tá? Vamos supor que o Hitler e todos os nazistas tivessem sido pegos e mandados para Nuremberg. Aí chegava o Goebbels e a turma da propaganda e falava, não, a turma da propaganda aqui, não, eles só estão exercendo a liberdade de expressão, não vão ser punidos. Entendi, então o aparato de propaganda, o departamento de marketing não é pego. Aí ele está enquadrado como, isso aqui é liberdade de expressão. Não, o aparato de propaganda do crime organizado é integrante do crime organizado. Ele tem que responder tal qual o aviãozinho, tal qual o chefe, tal qual o contador. Ele tem que responder junto. Ele é parte de é um aparato organizacional. Não é que eles estão no departamento de marketing que... Não. Eles são no departamento de marketing. Eles trabalham com comunicação. Eles fazem parte de um aparato de comunicação. Então, muito engraçado. O cara quer... Eles querem, vamos dizer, ter a favor deles todas as benesses e todos vamos dizer, os upsides, né, de pertencer a uma organização criminosa, lavam dinheiro com eles, come a mulherada, faz o show nos lugares permitidos, gira o dinheiro, e aí não querem, não, veja só, na hora de poder eventualmente ser punido, não, você é parte de uma organização criminosa, você é um faccionado. A grande linha que você vai traçar, porque aí você pode traçar a linha seguinte, o Mano Brown se encaixa nisso, porque não, ele não se encaixa. Até onde eu saiba, o Mano Brown nunca foi artífice ou parte de nenhuma facção, e eu acho que não é. Inclusive, muitas músicas dele, ele critica, né, tem um lado meio, vamos dizer, meio triste, né, a música pesada. Você pode pegar aquela própria música do Racionais, tem um lance meio down, um lance pesado, que não é exatamente uma exaltação, tem um elemento até quase de uma lição moral que é dada ali.
que não é igual dos caras. Você não vai conseguir traçar esse paralelo. Então não é igual. Esses caras, que são os caras que a gente tá envolvendo em briga, são diretamente ligados a facções criminosas. Portanto, a atuação deles tem que ser enquadrada dentro do contexto de uma facção criminosa. E eles têm que ser punidos como membros de uma facção criminosa. Ponto. Alguém acha que eu tô errado nisso aqui? Porque isso aqui não é uma briga nossa com a cultura hip hop, com street art, não sei o quê. Não, não é. Dá pra ter uma discussão, que é a discussão que o Thomas Sowell tem, sobre se essa cultura do gueto, ela vai gerar sociedades boas. Se uma cultura que a menina tá cantando que ela senta no bico de uma Glock e as outras meninas vão ouvir, se aquilo vai gerar, vamos dizer, como resultado, mulheres que, sabe, vão construir a vida delas, o relacionamento delas de uma maneira bacana, ou não. A gente pode discutir, porque eu acho que a cultura de gueto é uma bosta. Se você quiser construir assim uma comunidade que prospere e tal, Renan, você prefere uma cultura de, sei lá, de japas nerds ou uma cultura de gueto? Me parece que uma cultura de japas nerds vai ter, vamos dizer, um outcome. Desculpa eu ficar falando coisinhas em inglês, parece zoam o Novos Clássicos e a Vira e Mexe me zoam disso. É quem fica lendo muito material em inglês acaba pegando isso, né? E é ruim, porque a gente às vezes o inglês, ele tem o inglês, por incrível, as pessoas reduzem a uma língua muito simples, ele não é uma língua muito simples. O inglês é uma língua que tem palavras muito boas pra coisas, muitas vezes você não consegue encontrar o paralelo perfeito pra encaixar. Às vezes você faz um encaixe e ele fica meio desajeitado. Mas voltando, a cultura de gueto é um problema. E nós não estamos falando ainda na superação de uma determinada cultura de gueto, que precisa acontecer se você quiser ter prosperidade econômica nessas comunidades mais pobres que existem especialmente nas periferias das grandes cidades. Você vai ter que superar a cultura de gueto. A cultura de gueto tem que ser substituída por cultura de excelência. Como construir isso? Puta, vai ser... É uma obra civilizacional, tá? Dito isso, mas não é disso que nós estamos discutindo agora. Não é sobre a cultura, especificamente a cultura de gueto. A gente pode colocar o seguinte, que a cultura do narcomarketing, né? O narcomarketing, que é o que esse Smith faz, que o Oruan faz, que o Poço do Rodo faz, tá? O narcomarketing, ele está inserido na cultura de gueto, mas ele não é toda a cultura de gueto. A gente tá fazendo agora um recorte para focar nisso. Vamos pegar esse recorte e com esse recorte a gente vai trabalhar. Então vocês entendem o ponto que eu tô trazendo aqui? Agora a gente tem que cuidar do narcomarketing. O narcomarketing, ele tem que ser meio que varrido. E aí quando vocês perguntam, mas o que você quer dizer com isso, Renan? Com toda a tranquilidade do mundo e sem medo algum de política, eu acho que o Oruan tem que ser preso, que o Poço do Rodo tem que ser preso, e que todos os caras envolvidos no narcomarketing tem que ser preso. Preso e ficar bastante tempo na cadeia mesmo. Preso. Pra dizer o mínimo. Tentar separar, E aí é o seguinte, o efeito positivo que isso teve boa parte da esquerda brasileira, como a esquerda no Brasil ela é mainstream, mas como uma boa parte da esquerda brasileira se institucionalizou com o petismo e tal, então existe uma esquerda institucional que ocupa cargos e tal, e que quer jogar e roubar também dentro do jogo democrático. Tem uma outra esquerda que fica alijada dessas posições de poder e que tem como, vamos dizer, o que resta a ela é o radicalismo. E aí você vai ter um radicalismo identitário, em que às vezes o grande grito identitário, o grande grito radical dos caras é falar: quero criança mudando de sexo, que no fundo é isso. Você vai pegar o psolismo e boa parte desse progressismo barulhento é sobre criança, é sobre colocar um pênis numa menina, é sobre retirar o pênis do menino, essa é a grande tara. E outro, né, vai pro comunismo revolucionário, não sei o que. Aí eles precisam parecer mal, que esse é o lance. Os caras precisam parecer brabo. Pô, golpe, nós vamos fazer uma revolução. Mas não tem um meio de ação, treinamento, nada. Eles não tem nada, eles não vão fazer revolução nenhuma. Por isso que assim, eu acho meio perda de tempo. Esse movimento comunista é tudo perda de tempo. Vocês vão preparar a classe. Vocês não vão preparar porra nenhuma. Vocês não vão fazer nada. É só uma galera reeditando um fetiche. O comunismo voltou. Aí vão umas pessoas refutar o comunismo. Beleza. Assim, whatever. Entretanto, né, pra manter a fama de mal, quando a gente incensou o Oruan e o Oruan começou a se comportar como líder político, essa galera tem que abraçar o Oruan. Não só porque, veja só, o Oruan, ele é um cara, ele é periférico, vai ser colocado como negro, né, enfim, perseguido pela polícia. Então ele tem vários elementos do oprimido ali que é muito bom na historinha pra eles contarem. Isso conta, isso entra no PEC. Mas também porque existe, não especificamente no Oruan, mas nas facções criminosas, existe esse lance da potência, né, ligada ao exercício da violência.
que o esquerdista acadêmico não tem. Então, como o esquerdista acadêmico de um lado não tem e o crime organizado tem, é quase um inseto indo pra perto da lâmpada, eles precisam girar ali. E vários foram, e isso incluindo identitários. Só que aí deu uma merda generalizada. A esquerda tá tendo que lidar com uma merda generalizada porque vários elementos da esquerda que querem mostrar que comem de talher e que, enfim, tem uma perspectiva diferente, esses caras estão tipo, como é que é? Então você pega, né, eu narrei ontem, mas isso ficou mais claro agora, depois que teve esse debate, porque ninguém veio a público, riso, sair em defesa do MC. Eu não vi gente vindo em defesa do MC. Não. Então o que aconteceu? Essa galera tá olhando, pô, mas é pra defender assaltante? Eu vou defender ladrão. É isso, é cultura de faccionado. É isso que me restou? Porque é lógico que esses caras, gente, entendam o seguinte, existe um fetiche estético no lance revolucionário. Porra, é Che Guevara, cabelão, argentino, diários de motocicleta, brrr, cruzando a América Latina, com as veias da América Latina, o sangue, não sei o que, tá, babá, tem todo um romantismo, aquela coisa anos 50, 60, porra, super sexy, né? Não é igual assim, sabe, sei lá, o MC Cabelinho, sei lá o nome desses caras, não é igual. E os caras, como a experiência que o esquerdista tem é muito estética, eles queriam o Che Guevara, eles queriam outra coisa, eles queriam uma coisa meio russa, sabe? Pô, que legal, um construtivismo soviético ali, nossa, né? Vamos botar aí como chama aquela arquitetura lá, o brutalismo também, aí legal, pá, ai meu Deus, eu estou aqui entre, você é mais Rosa Luxemburgo ou mais Lenin, hein? Eu não sei, hein, ai que legal, tá, é legal, porque tava todo mundo num monte de café em Viena, né? Você sabe muito bem que comunistas, alguns liberais, Freud, todo mundo se encontrava pra tomar café e ficar discutindo ideias em Viena, uma coisa mais burguesa do que isso, assim, era assim, comportamento completamente burguês, ficavam em Viena discutindo, artistas, psicólogos, cientistas, realmente Viena foi talvez o centro intelectual do mundo ali, começo do século XX, né? Então aí é gostoso, aí tem todo aquele charme, pá. Então você pode comprar os revolucionários dessa época, né? Agora, pegar a revolução Coroã, né, com o Comando Vermelho, com a turma do Tim Lopes e tal, é uma coisa meio Haiti, sabe? Uma coisa meio Baby Doc e Papadoc, sabe? Não é assim. Então, aqueles gays que querem assistir o show da Lady Gaga lá, uma hora assim, não vai rolar muito assim. É meio... Eu entendo. Só que vocês estão fudidos. Caíram, mas vão ter que ficar se matando lá. Vão ter que ficar se matando. Então, o problema é de vocês. O problema é de vocês se fuderam. E não vai dar pra quebrar essa lógica.